Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas iniquidades já ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido. Ando lamentando o dia todo. Os meus lombos estão cheios de dores. Não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e totalmente quebrantado. Dou gemidos por causa da angústia do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te é oculto. O meu coração está agitado. A minha força me falta. Até a luz dos meus olhos me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem-se à distância. Os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam da minha ruína. Imaginam engano o dia todo. Eu sou como surdo que não ouve, e como mudo que não abre a boca. Sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há réplica. Em ti, ó Senhor, espero. Tu, ó Senhor meu, me ouvirás. Pois eu disse, não me permitas que se alegrem de mim e se engrandeçam quando resvala o meu pé. Pois estou prestes a cair, e a minha dor está constantemente perante mim. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Os meus inimigos estão vivos e são fortes. Aumentam os que sem causa me odeiam. Os que pagam mal pelo bem me caluniam, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, ó Senhor, ó meu Deus, não te distancies de mim. Apressa-te em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Meus amados irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e seja com todos nós. Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje à noite um assunto que não deveria ser um assunto tão necessário no meio de cristãos, mas que a cada dia, com o rumo que o cristianismo, especificamente o cristianismo evangélico, que é de quem eu posso falar alguma coisa, vem tomando especificamente o ramo evangélico do cristianismo, e de uma forma muito particular no Brasil, exige, impõe, que a gente tenha que abordar alguns temas como este, que eu irei trazer nessa noite, muito mais para uma conversa, para um abrir de coração, para um comentário informal do que propriamente o que se configurou chamar de pregação do Evangelho. E se eu tinha alguma dúvida sobre isto, ou se tinha alguma dúvida se deveria falar sobre isto, esta dúvida, ou todas elas, foram dissipadas com um telefonema que eu recebi 5 minutos antes, ali, quando estava com o reverendo Spinelli, conversando, e alguém me ligou, a minha filha me ligou, de outro estado, para me fazer uma pergunta a respeito de uma afirmação que ela ouviu alguém fazer de um púlpito, um pregador. E a pergunta que ela me fez, ao mesmo tempo soou para mim como uma pergunta absurda, contudo preocupante. Que a pergunta que ela me fez, baseada no que ouviu, foi a seguinte: ela me perguntou, papai, é pecado a pessoa usar código de barra? Eu pensei que eu não havia entendido a pergunta. Eu digo, como é, o que é que está acontecendo? Ela repetiu, senão é que vai haver uma formatura e tal, e os convites vão conter código de barra, e alguém pregando, não sei onde, disse que código de barra é do diabo.
E eu, depois que dei as explicações a ela, comecei ali, na conversa com o reverendo Spinelli, a imaginar o grau de enfermidade a que nós, cristãos evangélicos no Brasil, temos chegado pela incapacidade de certas pessoas ministrarem com saúde a palavra de Deus. E isto reforçou uma tese que eu defendo há mais de 20 anos, de que a igreja, quando ela é bíblica, ela é uma fábrica de saúde. Ela produz curas físicas, emocionais, psicológicas, relacionais, curas comunitárias. É uma usina de saúde. Mas quando ela sai do texto bíblico e começa a inventar coisas desse tipo, ela se torna, me desculpem a expressão franca e rude, uma fábrica de doidos, de gente que vive fora da realidade, possuída por neuroses que vão caminhando para se tornarem paranoias, e muitas dessas pessoas, ao invés de irem tendo bênçãos à medida que a vida cristã continua, vão se tornando escravas, achatadas, arrasadas, diminuídas, com a autoimagem absolutamente aniquilada pelo entendimento errôneo da palavra de Deus. Por isso eu quero nessa noite falar alguma coisa sobre a ferida da culpa. Isso porque, queridos, prestem atenção, uma das melhores, entre aspas, ou mais eficientes formas de se manter o domínio sobre alguém é gerar culpa nesta pessoa. Quando alguém consegue produzir culpa, gerar culpa, fazer com que o outro se sinta culpado, foi dado um passo enorme para a tirania, para o domínio, para a manipulação, para o controle maligno, para o controle destruidor, para o domínio arrasador daquela vida. Poucas pessoas são mais indefesas do que o culpado, do que aquele que vive sob a prensa da culpa, do que aquele que vive sob o rolo compressor da culpa. E há muitos líderes que sabem administrar isso muito bem, mantendo a pessoa sob um clima de culpa, mantendo a pessoa com a sensação de culpa e fazendo com que esta pessoa seja submissa, dominada, controlada, dirigida. E ao culpado, qualquer solução que se lhe apresente é interessante, é boa. A ferida da culpa é o que trata este Salmo 38, que foi lido. Agora, há 3 tipos de culpa, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que Deus quer nos dizer, para que o que Ele quer nos dizer faça sentido para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Em primeiro lugar, existe a culpa neurótica. São aquelas pessoas possuídas pela obsessão da perfeição. O perfeccionista se culpa com muita facilidade. Aquele que exige de si mesmo perfeição em tudo, ele se determina quase sempre com culpa ou como uma pessoa culpada. Eu conheci um jovem que, quando conheceu Jesus e converteu-se, passou a viver essa espécie de behaviorismo, comportamentalismo, é a melhor palavra, comportamentalismo. E ele saía de casa para trabalhar, era funcionário público, trabalhava na prefeitura, e quando ia no meio do caminho, ele lembrava que havia deixado a pasta de dentes aberta, aí voltava. Dizia, puxa vida, isso é um pecado. E voltava, chegava atrasado do trabalho, para isso ele não tinha nenhuma culpa, mas voltava para fechar o tubo de creme dental. São culpas que são frutos de neuroses. São pessoas que se culpam, são pessoas que se destroem, se consomem, são pessoas que vão murchando, porque cobram de si mesma muito mais mesmas do que cobram dos outros. E é impressionante como na igreja evangélica, isso que deveria ser um instante de libertação, torna-se um fardo muito maior. É muito impressionante isso. Eu conheço pessoas que lá, antes da conversão, viviam uma vida aí alegre, bonita, comunicativa, iam para a praia, se divertiam. Aí quando se converteram,
mergulharam para dentro de si mesmas e passaram a viver uma obsessão horrorosa. Se tornaram sisudas, carrancudas, curvadas, entristecidas, sempre com aquela ideia de culpa, daquele Deus que estraçalha, que esmaga, que destrói, e elas estão sempre vergadas, dominadas por essa sensação horrorosa de uma culpa que realmente não é culpa, são obsessões. Há um segundo tipo de culpa terrível. É a culpa que os outros colocam sobre nós. É quando aquelas pessoas se aproximam e começam a cobrar da gente o que nem Deus cobra. Começam a exigir da gente o que nem Deus exige. E você sabe que na Bíblia havia um grupo especialista nisso. Eram os fariseus. Os fariseus eram uma coisa horrorosa, porque os fariseus eram comportamentalistas. E a especialidade deles era carregar os outros de culpa. Agora, tudo neles era artificial. Por exemplo, se eles iam orar, você sabe como é que eles faziam? Faziam suas orações na quinta-feira, porque era o dia de feira municipal. Iam para a esquina do mercado, postavam-se na praça ali, e então oravam. E por isso Jesus, no Sermão do Monte, disse: vocês quando forem orar, vocês façam diferente. Vocês entrem no quarto, fechem a porta, orem em secreto, e aquele que vem em secreto responderá. Porque os fariseus tinham essa coreografia da oração. Depois eles eram especialistas em obrigar os outros a cumprirem mandamentos, a jogarem fardos, a dizer que isso é pecado, aquilo é pecado. A pessoa não podia se virar para nenhum lado, fazer nada, comer nada. E você sabe que até Pedro, o apóstolo Pedro, entrou nesse negócio. Foi preciso que Paulo o repreendesse olho no olho, cara a cara, face a face, na cidade de Antioquia. Porque Pedro, contextualizando um pouco a linguagem, lá em Jerusalém não comia presunto, mas em Antioquia comia presunto a valer. Lá em Jerusalém ele dizia que carne de porco era pecado, mas quando chegava em Antioquia, que sentia o cheiro de um pernilzinho, entrava para valer. Então Paulo disse: que negócio é esse? Que cristianismo é esse? É esse tipo de fé que produz culpa. Depois os fariseus tinham uma obsessão por cargos, por aparência. Frequentemente eles estavam brigando até por lugares. Lugar na mesa. A mesa naqueles dias chamava-se de triclínio, era em forma de U, e eles disputavam. E um dos sermões mais extraordinários que eu vi na minha vida foi pregado por um americano chamado Darrell Miller, e o título era "Eles não entenderam nada". E ele começa a mostrar que os próprios discípulos que andaram com Jesus 3 anos, comendo e dormindo, sendo discipulados, cara a cara com Deus, depois de 3 anos, começam a brigar entre si. E você sabe por que estavam brigando? Para ver quem sentava de um lado, quem sentava do outro, quem ia ter poder, quem não ia ter poder. E Darrell Miller diz assim: na verdade, eles não entenderam coisa nenhuma. Então, queridos, esta segunda culpa é terrível. É quando a gente não tem culpa, mas alguém quer nos convencer de que nós somos culpados. Alguém quer empurrar a culpa goela abaixo. Alguém quer nos fazer culpado de alguma coisa a respeito da qual nós não temos nenhuma culpa. Agora, há um terceiro tipo de culpa que é verdadeira. É a culpa real produzida pelo pecado, que resulta da violação dos mandamentos de Deus, das leis divinas. Isso conhecendo ou não a palavra de Deus. Quebrar princípios da Bíblia vai trazer prejuízo existencial se a pessoa conhecer ou não a palavra de Deus. É como a lei da gravidade. Você já ouviu a história daquele indivíduo que dizia: esse negócio de gravidade não existe, isso é balela. E travava discussões com os amigos. Um dia ele subiu num prédio de 20 andares. Vou pular para provar que gravidade não existe. E pulou. E à medida que ia caindo, ia gritando: tá vendo? Gravidade, isso não existe, gravidade não existe, gravidade. Quando ele passou no 3º andar, gritando: gravidade não existe, um morador disse: mas o chão vem aí. Tenha cuidado, porque o chão vem aí. Então, violar princípios da palavra de Deus é adquirir culpa. É por isso que o reverendo Ariovaldo Ramos, com muita propriedade, diz: não brinque com as leis de Deus, porque o universo funciona. Quando você viola,
quando você quebra, quando você vai de encontro a um dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, alguma coisa acontece nas engrenagens, até mesmo cósmicas, universais, que vão produzir prejuízo para quem? Para quem violou essas leis. Então, há uma culpa que é neurótica, produzida por estas neuroses cristãs evangélicas. Uma vez uma senhora chegou junto de mim, e ela era de uma igreja que não permitia que as mulheres usassem calças compridas. E veio discutir, e eu ouvindo. E ela citou lá um texto de Deuteronômio, que é muito citado por essas pessoas. E disse, olha, mas aqui está escrito que a mulher não deve usar roupa de homem. Para não entrar em outras afirmações da tolice que ela estava dizendo, eu disse, escute, leia um pouco mais abaixo. O que é que tem aí? Aí não tem que é pecado comer carne gorda? Tem, eu digo, a senhora quando vai comer uma picanha, uma carne de sol, tira a gordura? Não, eu digo, então está pecando. Digo, desça mais um pouquinho. Aí está escrito que toda casa deve ter parapeito. A sua tem? Não, digo, então está em pecado. Mande construir logo o parapeito. Digo, desça mais um pouquinho. E ela de Bíblia aberta. Eu digo, aí não diz que é pecado semear duas sementes diferentes na mesma horta? É. A senhora acha que é pecado? Digo, olhe, vamos parar de ter culpas que não são culpas. Da gente começar a cobrar na gente e nos outros coisas que não têm nada a ver com a realidade da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz que é pecado? Está escrito. Pecado é a transgressão da lei. Por que é que matar é pecado? Porque lá está escrito, não matarás. Por que é que roubar é pecado? Porque há uma ordem, um mandamento, uma determinação para que não se faça isso. Então, pecado é contravenção. Pecado é você ferir uma lei. E não estas coisas que se criou, que foram criadas por aí para produzir culpa. O reverendo Ricardo Gondim escreveu um livro muito interessante. Ele é pastor da Assembleia de Deus Betesda, em São Paulo, um indivíduo de mente muito aberta, e escreveu um livro com o seguinte título: O que a Bíblia permite e a Igreja proíbe. Que no contexto dele caiu muito bem. Porque há coisas que são criadas e que produzem estas culpas, e há muitos que vêm até aqui, que frequentam os cultos, que estão conosco, e vão ao gabinete, nos procuram por culpas que não são culpas. Ainda esses dias eu vi uma pessoa que falou mais de uma hora. Quando acabou, eu digo, qual é o problema? Não tem nenhum problema. Não tem. Tudo isso que você está me dizendo não representa nenhum problema na sua relação com Deus. Você está se culpando ou se cobrando por coisas que não são erradas, que alguém disse a você que são pecaminosas, mas que na verdade não são. Agora, para a culpa real, o que é que a culpa real traz sobre a nossa vida, amados irmãos? Há algumas coisas que a culpa real traz. É claro que há pessoas que transgridem e não sentem mais nada. A consciência já está absolutamente cauterizada, queimada, né? A consciência já está tão calejada, tão insensível, já se criou um calo na consciência que ela pode fazer qualquer absurdo que não tem mais nenhum problema. Uma vez eu cheguei na Assembleia Legislativa de um estado, não foi Pernambuco, é bom que eu diga logo, e havia um deputado fazendo um discurso. E eu fiquei ali e tal, ia encontrar uma pessoa amiga, e eu lembro que ele estava defendendo alguém que cometera um crime. E ele disse assim: este menino não fez nenhum absurdo, ele não estuprou ninguém, ele não matou ninguém, ele não invadiu a casa de ninguém, ele apenas roubou um banco. Digo, então veja só como há pessoas para quem o pecado já não produz nenhum tipo de culpa. Agora, o pecado real traz alguns resultados que você precisa estar bem atento. Em primeiro lugar, o Salmo que nós lemos nos diz que ele produz abatimento. Enquanto calei, abatimento, diz o Salmo também 32. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e vivem deliberadamente em transgressão e desobediência são pessoas que vivem abatidas na maior parte do tempo de suas vidas.
Abatimento que tira alegria, abatimento que tira esperança, abatimento que produz medo, abatimento que produz insegurança, abatimento que produz desconfiança. A mente vai sendo corroída de tal forma que a pessoa vive toda cheia de espinhos para se defender de ataques que nunca chegam. Ela está condicionada pela culpa real produzida pelo pecado. Em segundo lugar, o pecado, a culpa verdadeira, produz depressão. Observem o verso 6 do Salmo 38, esse que o reverendo Spinelli leu. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Quem anda de luto o dia todo não sabe o que é alegria durante todo o dia. Então, o pecado real, a culpa verdadeira, produzida pela transgressão à palavra de Deus, produz, meus amados irmãos, depressão. Há muita gente deprimida cuja cura pode se dar pela confissão, por um coração aberto. Há muita gente deprimida porque já desceu para o inconsciente alguma coisa que deveria ter sido arrancada, tirada. E preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Os pecados que nós cometemos, eles vão sair de alguma forma, ou em forma de tumores, ou em forma de enfermidades psicológicas, em forma de desequilíbrio emocional, e podem sair de uma forma espontânea, que é a confissão sincera a Deus. Agora, o pecado verdadeiro produz esse tipo de culpa. O verso 9 do capítulo 38 diz que produz ansiedade. Diz o salmista, a minha ansiedade não te é oculta. Pessoas ansiosas. Você já viu aquele tipo de gente que durante o dia está pedindo a Deus que a noite chegue e durante a noite está doido que o dia amanheça? Que nada satisfaz, é gente ansiosa, angustiada, insatisfeita, nada presta, nada é bom. É gente que vive a insegurança horrorosa de sua vida. O profeta Isaías diz que essas pessoas têm a sensação do cobertor curto, isso é, quando cobre a cabeça, descobre os pés, diz Isaías, e quando cobre os pés, descobre a cabeça. A vida não é bastante para si mesma, porque alguma coisa lá dentro, como que tatuada na alma, que precisa ser enfrentada. E é quando eu tenho que me enfrentar que eu preciso ter mais coragem do que nunca. É muito fácil enfrentar os outros. Eu nunca tive muita dificuldade para enfrentar os outros. O grande problema é quando eu tenho que me enfrentar. Quando eu entro no ringue, e ali eu vejo que Deus é o juiz do negócio, e vejo que o meu oponente sou eu mesmo. Esta luta é terrível. Esta luta é tremenda. Em quarto lugar, o verso 10 do Salmo 38, esse que o reverendo Spinelli leu, diz que o pecado e a culpa produzem estresse. Diz ele aí que o seu coração bate apressadamente. Que o reverendo Spinelli me corrija, mas me parece que isso é um tipo de negócio aí meio taquicardia, não é isso, reverendo Spinelli? O coração vai e sai do seu ritmo, e o salmista está dizendo isso, que a culpa produz até isso, produz essas cardiopatias, produz essa sensação, diz ele aí no verso 10, de desmaio. A culpa faz com que sentimentos não imaginados aflorem e destruam a pessoa. Em quinto lugar, a culpa verdadeira produz um desejo de autoflagelação. É por isso que as religiões pregam muito a autoflagelação, o sacrifício da pessoa. E a grande diferença do nosso Deus para as divindades que aí existem é que as divindades pedem sangue, e o nosso Deus deu seu sangue. Amém? Essa é uma diferença tremenda. Deus não pede o nosso sangue, ao contrário, Ele verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. As pessoas que procuram administrar a culpa de modo errado têm esse desejo de autoflagelação. Usando uma terminologia mais moderna, tendências suicidas. A pessoa deseja se matar, se destruir. Uns que não têm muita coragem para fazer isso passam a viver uma vida absolutamente desequilibrada para que a saúde seja comprometida. E você diz, olha, não vive esse estilo de vida, não coma isso, não beba aquilo, por causa da sua saúde, você vai morrer. Não tem nada não, é o que eu quero. Porque o racional trabalha dizendo, se você morrer em consequência disso, você não tem nenhuma culpa, você não está errado. É uma forma light, é uma forma até meio elegante de você se matar, de tirar a sua própria vida. Eu conheci uma pessoa com quem tive uma certa relação de amizade, que era diabético,
mas que bebia todos os dias e bebia muito. E os médicos diziam: você vai morrer. E ele: estou nem aí. E morreu. De fato morreu. A culpa produz esse desejo de autoflagelação que gera uma justificação errada para a pessoa diante de Deus. Daí surgiu a expressão penitência. E esta expressão penitência, no meio das igrejas evangélicas reformadas, teve outro nome, chama-se pagar o preço. É a mesma coisa. Eu vou pagar o preço. Você quer vitória? Pague o preço. O preço foi pago, irmão, na cruz do Calvário. Por isso que há uma diferença entre a coisa ser grátis ou barata. Eu não concordo com Dietrich Bonhoeffer quando ele diz que baratearam a graça. Eu acredito isso muito mais, a sua mente oprimida pelo nazismo. Mas o fato é que o que Deus nos dá não é barato, é de graça. Você pode comprar um carro 0 quilômetro e dar ao seu filho de presente. Não foi barato, foi de graça porque você pagou. Entenderam a diferença? Então o que Deus tem para nós é grátis, não é barato, foi muito caro. Por isso essa tentativa de penitenciar-se ou de pagar preço não existe. Só por essa razão é que faz sentido o sacrifício de Jesus. Por isso, quando alguém me pergunta se eu creio, por exemplo, no sumo pontífice, eu digo: creio. Chama-se Jesus de Nazaré. Porque a palavra pontífice significa construtor de pontes. E a única ponte, do ponto de vista bíblico, construída que liga o homem a Deus, chama-se Jesus Cristo. Então ele é o sumo pontífice, o sumo construtor, o único que constrói e construiu de modo definitivo uma ponte que liga a terra aos céus e que faz com que a graça venha de lá para cá para me perdoar os pecados e me aliviar do fardo do aguilhão horroroso da culpa. Amém? Você ainda diz amém? Amém? Então tá bem. O cristão, nessa situação, presta atenção nisso aqui. Eu queria que você ouvisse bem o que eu vou lhe dizer agora. Porque há muita gente, parece uma coisa assim, não é? Mas há muita gente sofrendo, meus irmãos, com culpas que não são culpas. Tem muita gente se sentindo culpada de culpas que não tem. Há muita gente se privando de coisa boa na vida porque disseram que aquilo é errado e não é. Quando a pessoa está acometida por uma culpa real, no caso do cristão, ele pode até perder a certeza da sua salvação, mas não perde a salvação. Há uma diferença entre perder a certeza e perder a salvação. A certeza pode ser perdida em função de uma mente atribulada, turbulenta, oprimida, pressionada, desequilibrada. Você não pode imaginar o que é possível de ser feito por uma mente sob pressão. Então a pessoa é capaz de muitas coisas. A história registra a vida de santos que negaram a fé. Agora, qual é a solução para o problema da culpa? 3 coisas, basicamente. 3 coisas. Você que hoje à noite veio aqui, que vem aos cultos, participa rotineiramente, mas que vem aí sendo esmagado por uma culpa, chateado, com o apetite afetado, com o sono comprometido. Não tem quem dê jeito nessa culpa. Há 3 coisas que precisam ser feitas aqui e agora para que o problema da culpa seja resolvido. Em primeiro lugar, confissão. Observe o verso 5 do capítulo 32, do Salmo, melhor dizendo, 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confissão gera perdão. Amém? Confissão deságua, desemboca em perdão. O Salmo 139 diz que, quando a gente se dispõe a isso, ainda a palavra não chegou à boca e Deus já sabe de tudo. Eu não sei explicar porquê, do ponto de vista teológico, mas o fato é que Deus gosta que a gente verbalize a confissão. Ele gosta, manda falar a Ele, direto. Presta atenção nessa história que eu vou lhe contar. Diz que havia um menino, filho de um homem muito rico, que era cuidado por um mordomo da casa. E o menino, um dia, nas suas brincadeiras, quebrou um vaso caríssimo, que era algo que tinha o amor daquele homem.
E o menino apavorou-se. E o mordomo disse: fique tranquilo que eu não vou dizer nada ao seu pai. E o menino disse: coisa boa. Só que dali para frente o mordomo passou a chantagear o menino. Chegava a hora de varrer a casa, ele dizia ao menino: você vai varrer. Disse: eu não, se não varrer eu conto. Era hora de levar o lixo para fora, ele dizia, ficava lá sentado, bonachão, e dizia ao menino: tira o lixo. O menino disse: eu não. Disse: olhe, está lembrado do vaso? Se não tirar, eu conto. E manipulou o menino, dominou a criança, gerenciou a culpa da criança. E o menino foi ficando abatido. E cada dia era mais explorado, mais chantageado, até que um dia o guri, como dizem os gaúchos, parou, caiu em si e disse: espera aí, eu vou falar com meu pai. Se ele me bater, bateu, se eu botar de castigo, botou, eu vou falar. Foi lá, abriu o coração, contou para o pai e foi perdoado. Só que o mordomo não sabia. No outro dia lá veio um mordomo e disse: olha, vai lavar o banheiro. O menino disse: não vou. Se você não for, eu conto. Disse: pode contar, eu já contei tudo. E quebrou a força do indivíduo que o chantageava. A confissão tira do diabo, de Satanás, este poder de gerenciamento da minha culpa e da sua culpa. São duas coisas que, aliadas, resolvem esse problema: a confissão e a graça. O que é que a palavra de Deus diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, tem palavra, cumpre, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que a palavra de Deus diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, a segunda solução para a culpa é crer na graça de Deus. Preste atenção nisso que eu vou dizer, que não é coisa minha, eu ouvi de alguém lá em Porto Alegre, que disse assim: para Deus não importa o tamanho do pecado, e sim o tamanho do arrependimento. E você sabe que uma coisa que irrita o inferno é pecado perdoado? E tem gente que não gosta. Jonas, o profeta, você sabe por que Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Tarsis? Porque o povo de Nínive era ruim. Leia o livro de Jonas que você vai ver. Aí Deus perdoou. Quando Deus perdoou, Jonas disse: eu sabia que o Senhor é tão bom que ia acabar perdoando essa mundiça, essa ralé aqui. Não tinha jeito. E ele não queria. A sua justiça exigia que aquele povo fosse punido. E é muito difícil para cada um de nós entender o perdão quando ele atinge alguém que nos fez muito mal. Porque na nossa relação com Deus, o que a gente quer é justiça e uma espécie de vingança divina. A gente é capaz até de orar a Deus de forma quase inconsciente, dizendo: Senhor, se aquele indivíduo que me fez tanto mal tivesse uma doençazinha daquelas, aí eu ia ver a tua justiça. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, Paulo fala do amor, ele vai desmontando essa estrutura. E ele diz assim que o amor tudo suporta. O amor é benigno. Aquele que ama não diz bem feito, coisa boa que acontece. Eu sabia, Deus é justo. Esperei 30 anos. Aguardei a minha vida toda, mas Deus é justo. Está lá o indivíduo liquidado, falido, doente. E há uns que são mais exagerados e dizem: é porque ele é cristão, fez aqui, paga aqui. Que sentimento horroroso. Meus irmãos, a graça de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de entendimento. Consta que Billy Graham, certo dia, acompanhado do cantor de suas cruzadas, Beverly Shee, visitou um compositor. E o velho Billy Graham disse: eu daria todos os sermões que eu preguei na minha vida por um hino que você compôs. Eu queria ter tido o privilégio de compor este hino. E o hino era Maravilhosa Graça. Graça, quão maravilhosa graça. A graça de Deus está muito para além do nosso entendimento. É como disse o reverendo Martorelli aqui outro dia pregando: misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos, e graça é quando recebemos o que não merecemos. Isso é graça de Deus, amém? É quando você
é perdoado confiando nessa graça, de que onde houve uma abundância de desgraça, há uma superabundância de graça. Louvado seja o nome de Deus. E em terceiro lugar, e último, a forma de se livrar da culpa é você se perdoar. Porque tem muitos de vocês que Deus já perdoou, mas vocês não se perdoaram ainda. Olha, é difícil quando chega no meu gabinete ou na minha ação pastoral, alguém que não se perdoa. E eu digo, querido, o Senhor já lhe perdoou. Ah, pastor, mas o que eu fiz é muito grave. Eu digo, eu sei que é mais grave do que você pensa. E a pessoa não se perdoa e vai se consumindo. Há muita gente perdoada por Deus que não se perdoou ainda. Então você talvez nessa noite precise dar o passo de fé para perdoar a você mesmo. Quem não se perdoa não sabe perdoar ninguém. Quem não perdoa-se a si mesmo, não vai ter nunca aptidão para encarar alguém e dizer, eu te perdoo. Por que é tão difícil dizer essa frase tão curta? Eu te perdoo. Mas como é difícil? É difícil. Há várias razões para a dificuldade, mas uma delas é essa. É gente que não se perdoa. Gente que não se ama, não ama ninguém. Gente que não gosta de si mesmo, vai botar defeito, muito defeito nos outros. Gente que não se perdoa, dificilmente vai perdoar os outros. Deus já cansou de ouvir gente perdoada pedindo perdão. Há pessoas que vêm 10, 15, 30 vezes à frente ao altar pedindo perdão pela mesma coisa. Pare. Esse problema de perdão foi resolvido. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, verso 17, Deus diz assim, dos teus pecados jamais me lembrarei. Deus é acometido por uma amnésia. O Deus onisciente esquece. E eu já disse aqui desse púlpito, que se o acusador chegar diante de Deus e disser, olha, aquela pessoa, aqueles pastores, aqueles cristãos, eles são pecadores, fizeram isso, isso e isso. O senhor lembra? Deus vai dizer, não lembro, esqueci. Porque o perdão de Deus é algo tão extraordinário que impõe ao próprio Deus esta amnésia dos teus pecados, jamais me lembrarei. Portanto, meu querido, minha querida, a culpa neurótica, talvez vários de vocês vivam esta culpa. O perfeccionismo que desemboca numa obsessão que termina numa neurose e, quem sabe, numa psicose, né? A pessoa vai se cobrando de coisas que não deveria se cobrar. Há a culpa produzida pelos outros. Quem sabe muitos de vocês, de tanto ouvir alguém dizer, você é culpado, você é uma desgraça, você é fraco, você é ruim, a culpa foi sua, foi você que fez. De tanto jogar culpa, você vai acabar se convencendo. Alguém já disse que uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando conceitualmente uma verdade. Então, você precisa nessa noite discernir se de fato você tem culpa ou se as pessoas estão querendo fazer você culpado de uma coisa que você não tem culpa. Mas lembre-se também que há a culpa real, que é produzida todas as vezes que você, de forma consciente ou não, fere princípios da palavra de Deus. E para essa culpa verdadeira, autêntica, que existe e que achata, que oprime, que tira a alegria, o vício, o brilho, você tem 3 caminhos. Primeiro, a confissão, hoje, aí, onde você está. Rasgue o coração diante de Deus, exponha o nervo da sua alma, abra o baú, levante o tapete para onde você varreu, coisas que não deveria ter varrido, deixa que Deus veja, até porque Ele já vê, confesse, confesse, confesse. Segundo caminho, confie na graça de Deus. Não pense que o perdão vai chegar porque você tem um bom pedigree, tem o SPC bonito, Serasa limpo, ou porque você já é a 3ª ou 4ª geração de cristãos, isso não vai pesar coisa nenhuma, ou porque você tem um bom conhecimento doutrinário, teológico, ou se acha muito espiritual, ou porque já passou muito tempo, já faz 30 anos que eu pequei, acho que tempo não perdoa pecado. Ou então mudar de vida e viver bonitinho depois do pecado também não resolve. A única coisa que perdoa pecado é a graça de Deus que se manifesta no perdão que vem pela confissão dos nossos pecados. Em último lugar, faça isso, uma coisa tão simples, perdoe-se. Olhe para você e diga, vá dormir tranquilo, porque você já foi perdoado por Deus. E se Deus perdoou, quem é que pode cobrar? Se Deus não cobra, quem é que vai cobrar? Se Deus não lhe oprime pelo pecado, quem é que vai lhe oprimir? Só assim a sua vida cristã será festiva, será vida de celebração em nome
de Jesus. Amém? Eu fico preocupado, porque há muita gente, por exemplo, que confunde seriedade com sisudez. Há pessoas que são sisudas e não são sérias, nos compromissos, nas relações. E eu conheço muita gente que é alegre, brincalhona, mas é séria. Não é sisuda, mas é séria. Outras confundem santidade com tristeza. Acham que o santo não ri, é aquela sempre de cara comprida, olhando para baixo. E há uns que exageram tanto nisso que têm medo até de se alegrar. Conheci uma menina que conversava comigo e quando se alegrava dizia: pastor, perdoe, perdão, senhor. E eu olhava para ela e disse: o que é que está vendo? Não. Menina, lá com 18, 19 anos já era velha, curtindo esse tipo de neurose, vivendo essa desgraça de vida. Então, seja, querido, seja sério, mas não seja sisudo. Você quer rir? Dê gargalhadas. Aliás, eu disse essa semana a umas meninas aqui na igreja, o que Deus mais quer de nós é que nós sejamos o que somos em nome de Jesus. Se você está com raiva, bote uma cara de raiva. Não precisa de maquiagem, nem de coreografia. Se está triste, é cara de triste. Se está alegre, uma risada gostosa. Seja o que você é, em nome de Jesus. Porque a coisa pior do mundo é você conviver com quem parece o que não é, com quem vive de cosméticos, do ponto de vista espiritual. A pessoa lhe abraça, lhe dá um beijo e você não sabe que negócio é aquele. Mas quando há sinceridade, por isso que a Bíblia diz: leais são as feridas produzidas pelos amigos. O amigo às vezes produz ferida, mas são feridas leais. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe, para encerrar, quando eu descobri isso, o fardo caiu. Quando eu percebi, quando foi revelado, isso é, o véu foi removido, e eu entendi, a minha mente captou a realidade da graça e do perdão, eu digo: sabe quem vai botar culpa em mim de hoje em diante? Ninguém. E vou caminhando para o céu, livre de culpa, em nome de Jesus. Esta liberdade ninguém me tira, esta liberdade ninguém sufoca, sou livre. E qualquer pregação que me imponha fardos, eu não a tenho como pregação do Evangelho, porque o Evangelho, o próprio nome já o diz, é a boa nova do perdão do reino de Deus. Vamos acabar com as nossas neuroses, vamos acabar com as nossas manias, vamos pedir que Deus nos ensine a nos amarmos. Olha, a coisa mais gostosa é quando você descobre que a pessoa mais bonita do mundo é você. Você diz assim: sabe Deus, hoje eu encontrei um indivíduo extraordinário. Quem foi seu? Você diz a Deus assim: olha, eu quero lhe elogiar, tá? Hoje eu quero lhe elogiar como nunca, porque você, Deus, produziu um indivíduo, uma mulher fora de série. Você é fora de série. Você está pensando que você foi fabricado em série? Não, é fora de série. Só tem você. Você começa e termina em você. Por isso tudo, ame você mesmo. Por isso a Bíblia diz: ama o teu próximo, mas ama como a ti mesmo. Perdoa como tu te perdoas. A Bíblia estabelece uma lei, uma regra áurea. Faça com os outros o que você faria com você. Não julgue os outros para não ser julgado. Observe como você é um padrão e uma medida das coisas. Amém? Que coisa boa, ainda tem gente dizendo amém. Então, estão concordando com tudo que eu estou dizendo aqui. Então vamos fazer da vida uma celebração, entendendo que pecado é pecado, não é brincadeira, mas que pecado confessado é perdoado pela graça de Deus. E que, se nós somos perdoados, nos perdoemos em nome e para a glória e para o louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.